Duílio Monteiro Alves, André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Alberto Dualib e tantos outros já estiveram no cargo máximo do timão. Esses que citei, infelizmente, por sinal. Só que tem um presidente que ficou marcado na história do Corinthians e não pelas polêmicas, pelas dívidas e pelas tretas. O nome é Vicente Matteus e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Vai, Corinthians! Saudações alvinegras, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Papo Fiel, este canal de Coringão pra Coringão. Este é o momento que, se você é das antigas aqui e tá colando no nosso trampo, é muito importante o seu like aqui embaixo. Se chegar no final do vídeo e você não gostar, aí você tira o like, deixa o dislike, não tem problema. É mais pra você não esquecer mesmo, porque isso é fundamental. E se você estiver chegando por agora, nessas últimos tempos aí, então se inscreva no canal, ative o sininho e faz toda essa parafernália aí que ajuda demais a gente. Então bora falar sobre um dos presidentes, se não o mais emblemático de todos os tempos do Coringão. Como sempre, pra gente poder contextualizar, vamos lembrar primeiro da era interminável do Dualib, de 93 até 2007. Antes da era Dualib, teve a Marlene Matteus como presidente do Corinthians. A Marlene Matteus era esposa do Vicente Matteus e foi a última presidente que ele passou o bastão no seu último mandato no final de 1990. Vicente Matteus não era brasileiro nato, ele nasceu na Espanha, na cidade de Zamora, mas ele veio muito cedo pro Brasil. Com 6 anos ele veio para poder trampar com o pai dele, mas ele resolveu isso depois de adulto já e se naturalizou brasileiro. Então ele tinha dupla nacionalidade, hispano-brasileiro. Ele também era muito engajado na Zona Leste, porque ele morou grande parte da vida dele em Guaianazes e depois acabou mudando pro Tatuapé. Inclusive a rua São Jorge, que fica na frente da sede do Corinthians no Parque São Jorge, foi asfaltada por uma licitação que ele conseguiu na época, o que acabou aproximando o Vicente Matteus da diretoria do Corinthians. Em 1959, ele então assumiu a presidência pela primeira vez, das 8, né? Ele acabou sendo o presidente do Corinthians durante 8 vezes, né? De maneira alternada, não seguida, e antes disso ele já tinha sido diretor ali também. Então essa aproximação ali também, e ele corintiano também, se identificando com essa nação alvinegra também, ele acabou se aproximando cada vez mais dessa questão política do clube. Nesses 18 anos não consecutivos como presidente, ele não conquistou muitos títulos. No entanto, ele conquistou 2 que são pesadíssimos. Se colocar o troféu em cima dessa mesa aqui, a mesa quebra. Um deles é nada mais que o Campeonato Paulista de 1977, gol antológico, magistral, sobrenatural do Basílio depois de 23 anos de fila ali, e também conquistou o primeiro Campeonato Brasileiro, que eu já falei 1000 vezes aqui no canal, que eu considero o campeonato brasileiro mais importante de todos, por ter sido o primeiro ali, né? A imprensa, principalmente a imprensa que não era de São Paulo, colocava o Corinthians como um clube regional, ignorando toda a história do Corinthians também, com títulos internacionais antes disso, mas eles queriam que o Corinthians fosse campeão brasileiro. Tinha que ser campeão do Brasil para ser considerado um time a nível nacional, e o Vicente Matteus era presidente no seu último mandato, inclusive, e foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1990, aquele time liderado por Neto, que tinha Tupanzinho, né? Vários caras assim que realmente mandavam muito bem. E ele também acabou ganhando 2 campeonatos paulistas que são interessantes. O Campeonato Paulista de 88 com o Viola, se você buscar aí você vai ver, né, cara, o Viola ainda moleque ainda no Coringão, e de 1979, que era aquele embrião do que ia se tornar a democracia corintiana ali 2, 3 anos depois, com aquele bipaulista de 82 e 83. Então, se dá pra falar que ele ganhou poucos, porém pesadíssimos títulos nesse momento. Além de figura extremamente emblemática e caricata, ele também era muito bem-humorado e muito querido por todas as pessoas, dentro do Parque São Jorge, mas também fora do Parque São Jorge, porque a própria torcida, quando trombava ele na rua, em algum restaurante, em algum lugar, chamava ele de presidente. Você imagina hoje, em algum momento, os caras tendo esse carinho, querendo tirar foto com os presidentes atuais aí, o Dualib, o Dualib não tem como mais, né, mas o André Sanches, do Duílio, Roberto de Andrade, etc, muito pelo contrário, né, os caras vão querer a cabeça dos caras. Não, mas o Vicente Matteus, ele era querido, sem contar a parte que a gente vai entrar agora, que são as frases que pra mim são maravilhosas. É uma coisa assim que realmente tem que colocar num museu o bagulho, porque é muito engraçado. Algumas das frases parecia que ele estava querendo dizer aquilo lá, entendeu? Então não sabia se era proposital, algumas eram, sabe, aquela pessoa que ela se vende como uma pessoa burra, mas na verdade ela é muito esperta. Então eu separei algumas dessas frases aqui e vou lê-las porque elas
merecem serem citadas exatamente como foram ditas, na verdade, né? Primeiro tem assim, ó, foram perguntados se com ele presidente o time do Corinthians seria campeão. Aí ele falou assim, ó, comigo ou semigo o Corinthians vai ser campeão. Outra que eu acho maravilhosa, que eu selecionei nas melhores aqui, teve uma festa de aniversário do Corinthians que ele falou publicamente na imprensa que ele queria agradecer a Antártica pelas bramas que os caras mandou. Tem uma que os caras perguntou, e aí, como é que foi a sua gestão, né, como presidente? Como é que você foi como presidente? Aí ele falou assim, ó, a minha gestação foi a melhor que o Corinthians já teve, olha. Essa é muito boa também. Uma clássica, e essa aqui você deve conhecer, viu em algum lugar, quando o Sócrates era aquele cara genial de Copa do Mundo e tudo mais, e aí ele perguntaram pra ele assim se ele estaria disposto a negociar o Sócrates, ele falou o seguinte, o Sócrates é inegociável, invendável e imprestável. Essa pra mim é a top de todas, tá? É a top de linha do Vicente Matteus, imprestável o Sócrates, porque não pode emprestar ele aí também. Invendável é ótimo também. O cara é um gênio do bagulho, né? Essa outra também aqui é incrível que ele fala, o difícil, vocês sabem, não é fácil. Aí foi pra poder justificar realmente uma negociação que tava um pouco complicada ali. O jogador tem que ser completo como o pato, que é um bicho aquático e gramático. Tem as duas que são bem clássicas também, né? O jogo só acaba quando termina, que é usado até hoje, né? Quando o juiz quando a gente quer falar assim, ó, muita coisa pode acontecer aí, o jogo só acaba quando termina. E a clássica com o Birubiru, quando o Birubiru foi contratado e na época tava a especulação se o Falcão ia vir pro Corinthians ou não. Aí os caras falaram, ah, não veio o Falcão, mas veio um tal de Lero Lero. Aí foi maravilhosa, realmente trouxe o Birubiru, que depois representou o nosso manto sagrado aí como um dos maiores jogadores, ou um dos maiores volantes de todos os tempos e jogadores e atletas que passaram com a camisa do Corinthians. Vicente Matteus também foi garoto propaganda de uma marca de sapato, a Vulcabras, vou até ver aqui que essa marca não existe mais, é a Vulcabras 752, e na propaganda, além dele falar que quem tá na chuva é pra se queimar, que é uma das frases também que ele já tinha dito, ele também usa uma coisa que hoje em dia não é, se falar pra essa molecada hoje em dia eles não vão saber, assim, ó, que é a numeração antiga. Então ele fala só, 7 como nosso ponta direita, 5 como nosso volante e 2 como nosso lateral direito. Hoje cada um escolhe a sua camiseta, tem até 123 os caras estão utilizando aí, mas até garoto propaganda o Vicente Matteus fez esse job aí. Bem no final do seu último mandato você já começa a sentir algumas raposas por perto assim, nas fotos se você for buscar nos acervos aí, como por exemplo esta aqui. Quem está do lado de Vicente Matteus ali, já sentindo o cheirinho do poder ali? Nada menos que Alberto do Alibe. Eu canso de falar pra vocês que as raposas estão ali o tempo todo, só à espreita esperando o momento de atacar ali. Então você vai ver bastante fotos ali que pega a própria diretoria, o conselho e tal, com alguns caras, alguns membros que são muito familiares da gente ali, né? Esse foi o período dessa foto aí, é o último mandato dele. Depois ele entregou, como eu falei lá no começo do vídeo, o bastão pra esposa dele, né, a Marlene Matteus, e depois da Marlene Matteus foi a era do Alibe de 1993 até 2007, culminando no rebaixamento ali. E esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você conhecia todas essas curiosidades sobre o Vicente Matteus, sobre quem que você quer que eu fale aqui, sobre quem, ou algum jogo, qualquer coisa exatamente sobre a história do Corinthians, ou não precisa necessariamente ser sobre a história, dá ideia de vídeo aqui, porque a gente tem vídeos aqui sempre às 11 horas da manhã, todos os dias de segunda a sexta, né? E se é de segunda a sexta não é todos os dias, mas vocês entenderam, né? Durante a semana aí de segunda a sexta, 11 horas da manhã. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias, hein?